tarde a todos os espectadores, telespectadores. Nós estamos aqui para mais um podcast do canal da empresa de publicidade DJ Publicidade Digital, sempre dando toda a honra e toda a glória aqui lá de cima. Hoje nós temos aqui dois homenageados, nosso Thiagão e o nosso pastor com o nome importado, Dager. E nós temos aqui a honra de estar vindo na contramão do que o mercado de publicidade de notícias vem trazendo. Nosso canal é uma história que inspira. E hoje, infelizmente, o que vende é notícias ruins e notícias erradas. E para a gente poder estar inspirando cada vez mais pessoas, a gente vai ouvir um pouco o meu pastor Dager, vai falar um pouco da vida dele. Quem é o senhor, pastor Dager? Para o pessoal aí. Uma boa tarde. Bem, boa tarde, Jonathan. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês, né? E começar falando um pouco. Quando a gente chega em determinada idade, contar a história fica muito longa, né? Então tem que mas é bom saber resumir um pouco, né? Eu venho de família bem simples, né? Meus pais, pessoas bem simples, trabalhadores, né? E que me criaram pela graça e misericórdia do Senhor. Fui criado na igreja, eu tenho essa alegria de dizer que eu fui criado numa igreja evangélica, né? Numa igreja batista. Então, minha origem é evangélica, né? Mais duas irmãs que tenho. E sempre busquei entender de Deus a vontade dele para a minha vida. Profissionalmente, eu trabalhei muitos anos na área de comércio exterior. Num tempo em que não existiam as faculdades de comércio exterior ainda, não é? Naquele tempo que você precisava aprender a ser profissional na prática. Sim. Eu trabalhei em muitas empresas, né, na área de comércio internacional. E para mim foi uma grande escola na vida profissional e se tornou algo muito ao mesmo tempo que grandioso para mim, mas desafiador, porque durante muito tempo eu também pastoreei. E até entender que eu precisava me dedicar completamente ao ministério, né? Foi um grande desafio. Né? Mas eu agradeço a Deus por todas as oportunidades que me deu. Criei meus filhos, está aqui o pastor Tiago junto, né? A minha filha, hoje eles têm a família deles, né? E a minha esposa que está em casa, a pastora Cláudia, a apóstola Cláudia, junto comigo no ministério também. E esse sou eu, né? Sempre buscando crescer aí e entender de Deus o propósito dele para cada dia. Amém, pastor. Né? E sou esse servo de Deus, agora dedicado nos últimos 25 anos, aí, exclusivamente ao ministério, à obra de Deus. Bacana. Entendeu? E você, pastorzão Thiagão? Eu nem conheço. Fala um pouco aí desse. Fala um pouquinho o Thiagão aí. Jonathan, boa tarde, irmão. Boa tarde todo mundo. Né? Eu sou filho do Dager, né? Famoso, né? Dager. Sou esposo da Paola, né? Tenho um bebê lindo chamado Pedro Isaac, né? Que é o nosso filho da promessa. Sou pastor já há 12 anos, né? Trabalho no ramo de medicamentos, inclusive somos grandes parceiros né? Dentro dos nossos negócios e entendo que sou uma pessoa que nasceu para servir, cara. Não é um jargão, acho que isso é uma coisa que queima no meu coração. Graças a Deus fui criado por duas pessoas de excelentíssimo caráter, que tem um exemplo de homem dentro de casa, que é um homem homem fiel, homem íntegro ao Senhor, íntegro como pai, como esposo,
me ensinou ótimos modos, o valor da verdade, o valor do trabalho. Vi meu pai, quando eu era criança, vi meu pai trabalhando em 2 trabalhos. Viajava, ia para São Paulo, chegava de São Paulo direto pro culto, para pregar na quarta-feira para voltar para Minas. Bacana. Então, assim, vi uma história de dedicação, uma história de superação, uma história de integridade mesmo junto à adversidade, né? A gente pastoreia em Duque de Caxias, Olavo Bilac. É uma região é uma região linda, com pessoas com coração em Deus, né? Tem muita gente para ser ganha para Jesus naquele lugar, mas tem muita gente boa de Deus. Mas é uma região também que a gente vê que tem muito lugar, muita gente para ser apoiada, sabe? Para ser ajudada. E mesmo com toda a dedicação, a superação, o esforço, né, que eu vi do meu pai a vida inteira, meus pais a vida inteira servindo num lugar com tantas pessoas com necessidade, eu vi muita integridade, né, muito apoio, muito suporte, muito esforço. Muitos sábados e domingos que a gente não estava no shopping, a gente não estava na praia, a gente estava na casa do Senhor. Vi meu pai fazendo muito boletim no sábado, porque isso a Globo não mostra. Mas era muito sábado, passando 5 horas preparando um boletim para o povo receber no domingo de manhã, na EBD. E aquilo as pessoas não sabiam tanto do esforço que ele fazia. A gente não estava saindo, a gente não estava indo para a praia, mas a gente estava ali convicto que a gente estava cumprindo um propósito como família. Porque, na verdade, o chamado pastoral, o ministério, não é uma coisa que você cumpre sozinho. É uma coisa que você cumpre em conjunto, né? Eu falo muito isso lá na igreja, que se eu posso estar no púlpito pregando, é porque eu tenho uma esposa que está me dando cobertura. Com certeza. Se não fosse ela, eu não teria capacidade de estar ali. Aproveitando essa demanda, sem querer te atrapalhar, Tiagão, quando que você entendeu o seu chamado pastoral? Depois eu vou mandar essa também pro pastor Dágia. Eu entendi meu chamado pastoral, acho que com 5 anos eu já falava que eu queria ser pastor, porque isso já era uma coisa de filho, né? Exemplo, né? O exemplo, né? Nosso pai, ele, naturalmente, Deus criou isso, né? Porque Deus é o nosso pai. Então a gente enxerga o nosso pai como nosso super-herói. Essa é a grande verdade. Eu tô apavorado com isso. Meu filho, desde 1 ano e meio, só come vendo moto. E você gosta. Todo bom. Eu tô apavorado. E assim, eu olhava pro meu pai e é incrível. Ser filho de pastor é uma coisa assim que é incrível. Por quê? De um lado você olha pro teu pai e você vê, cara, tantas pessoas que escutam, que admiram, e você vê que existe algo diferente, porque existe algo de Deus ali. Não é uma profissão comum, é uma vocação. Você é um ser humano comum com uma vocação incomum, extraordinária, né? Com algo especial de Deus. E eu via como, né, até hoje vejo como Deus fala através dele, né? Da boca dele, e isso me gerava uma admiração, um impacto muito grande na minha vida. E eu lembro isso desde pequeno. E com 9 anos eu tive convicção. Mesmo criança, eu recebi uma palavra de uma pessoa que não fazia parte da nossa igreja. Entrou depois do culto, e a pessoa passou por dentro da igreja, olhou para mim e falou. Foi a primeira vez que eu ouvi aquilo. E aquilo dali queimou muito no meu coração, né? E eu guardei aquilo. E eu falava, eu quero ser baterista e pastor. Muito legal, né? Na minha adolescência inteira eu trabalhei, assim, no meu coração sobre isso, o meu amor por isso. Com 13 anos de idade, na escola, uma vez, no intervalo, a gente fazia cultos. Né? Que bacana. A gente fazia cultos no Colégio Futuro, em Duque de Caxias, que tinha ali na frente do lixão. E me pediram pra pregar, pra dar uma palavra. E eu lembro daquele dia como se fosse hoje, cara. Eu comecei a dar uma palavra ali e juntou muita gente, muita gente, muita gente. E desde aquele dia ficou marcado. O pessoal fala assim, ele vai ser pastor. Aquele dali vai ser pastor. E fizeram uma enquete na escola, o que cada uma pessoa ia ser de profissão. E quando chegou na minha vez, o pessoal falou que eu ia ser pastor.
E aquilo ali foi uma baita confirmação, porque era o meu sonho, Bacana. né? Então, com 21 anos eu já, né, fui consagrado pastor, ordenado pastor e tenho vivido essa paixão, porque... É uma honra, né? Porque Essa o pastor é cuidar, né? É, É se doar. verdade. E se doar, às vezes, para aquelas pessoas que ao nosso redor não merecem. Às vezes a atenção, ou que dou, e cuidar de pessoas, às vezes, que no mundo real e não no mundo espiritual, você está fazendo isso, essa pessoa aí não tem jeito. E é aí que vem a honra de ser um pastor. Verdade. Entendeu? Deus tem falado do meu propósito assim, eu só falo para ele que, pelo amor de Deus, pastor não. E o senhor, Dácio? Qual foi o momento mais marcante aí que confirmou o chamado do senhor? Pastoral. Qual um momento assim de... Não vem com esse papo que o senhor falou que tá velho, não, tu tá inteirão. Valeu. Ainda Obrigado. vai dar tempo muito para usar uma camisa do Vasco. Agora... Existem determinadas profecias que não me alcançam. Falei que eu ia deixar gravar. Vamos lá. Qual o momento, assim, de dentro dessa grande história que o senhor se encadeou durante esse tempo todo, dentro do seu ministério, qual foi o momento mais marcante, assim, que o senhor acha que possa dividir com a gente aqui, que possa inspirar pessoas que estão olhando De entender o chamado pastoral, o Isso. chamado ministerial. Ô Jonathan, eu sou de uma escola que eu entendo que nada acontece por acaso. E o propósito de Deus, ele é... Outro dia eu estava ministrando uma palavra na igreja, porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha que algumas coisas acontecem assim automaticamente, né? E eu, lendo a história de Abraão, quando Deus fala para Abraão, para ele sair da terra dele, para ele deixar a parentela dele, né? E aí eu fiz uma pergunta, eu falei assim, quanto tempo os irmãos acham que Deus levou para convencer Abraão a tomar essa decisão? Porque nós somos humanos. Deus não apareceu para Abraão de repente, né? E Abraão decidiu, pegou as coisas e foi embora. Uma construção. Então, o chamado vocacional, eu entendo dessa maneira, seja para o ministério pastoral, né? Seja para ser um missionário em algum lugar, né? O chamado vocacional dentro do reino, eu creio que é uma construção, e eu percebi essa construção na minha vida desde a adolescência, né? Enquanto você vai vendo seus colegas, um colega fala, eu quero ser jogador de futebol. Por mais que você ame o futebol e goste, eu gosto muito, mas eu nunca me imaginei como um jogador de futebol. E eu não era dos piores, né? Mas nunca teve essa, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Eu não... Sempre alguma coisa... o meu pastor costumava levar para a igreja seminaristas, né? Para apoiar, tipo estagiário. Sim, sim. Né? E eu tinha uma afinidade muito grande, eu gostava de conversar. Como é que é a vida lá no seminário? E aí, como é que você sai? Porque alguns saíam do Mato Grosso, saíam de São Paulo, saíam de outros lugares para vir estudar no Rio de Janeiro. Né? E eu tinha essa curiosidade, e aí, como é que é isso, cara? Como é que tá? Tinha alguns que eram casados, cara casado há pouco, tinha filhinho pequeno, deixa tudo para se dedicar, para estudar, para ser pastor. E eu tinha um tio que me influenciava muito, né? E a gente conversava bastante. Então, isso foi uma construção, sabe? Até entender e sentir realmente uma confirmação de Deus, né? De chegar para os meus pais e falar, eu vou estudar para ser pastor. E não ter muito apoio, apesar do meu lar evangélico. Mas meu pai, peraí, você pastor? Minha mãe queria que eu fosse militar. Não, você vai fazer uma carreira militar, né? Então, pastor, eu falei, não, eu vou ser pastor. Eu entendo que Deus quer isso para mim, né? Então, eu acho que foi essa construção, sabe? Eu não tive, assim, nada mirabolante, como vamos dizer assim, né? Uma voz me falou, tive uma visão.
Mas foi só uma construção dentro da igreja, Deus inclinando meu coração nessa direção, entendeu? Quando eu conheci minha esposa, quando começamos a namorar, a primeira coisa que eu falei para ela, nós vamos começar a namorar? Quero dizer uma coisa para você, eu vou ser pastor. Então, é melhor você saber. Você vê o que seu pastor passa? Eu vou ser pastor. Eu nem posso falar o que eu falei pra minha mulher quando eu comecei a namorar. Mas um dia vocês vão saber. Infelizmente tem muita gente assistindo. Não vai ter como eu falar aqui, porque senão acabou o casamento. Acabou. Mas quando desligar a câmera, eu vou... Pode perguntar ela lá o que eu falei pra ela. Louco. Louco? Tô falando louco. Louquinho da cabeça. Você, Tiagão, quais foram os maiores desafios no início do seu ministério? Olha, ministério ele é um desafio diário, né? Eu acho que o maior desafio no ministério, quando você começa no ministério, você interpreta o chamado, né, de uma maneira, em alguns aspectos, com relação às pessoas. Porque você está ali no início de uma carreira e você entende que você tem uma vocação, as pessoas elas começam a olhar para você e te tratar diferente, de uma maneira diferente por causa de um título, né? Que a gente não pode dizer que é um título. O título de pastor é um título, né? Mas... E aí você tem um momento, um processo de adaptação com relação a essa questão da conexão das pessoas com você. Então, o desafio inicial do ministério, que é essa conexão do povo, das pessoas, ele é um desafio que ele mexe muito conosco como seres humanos, né? Porque nós somos pessoas. Então, a gente tem uma necessidade natural da vocação da gente conseguir dar o resultado inerente ao objetivo do qual você está ali produzindo algo, perfeito? Sim. Então, eu sou pastor, preciso ter conexão com as pessoas precisam estar conectadas comigo. Só que depois de um tempo você consegue perceber que o maior desafio não é esse. O maior desafio é quem você é no dia a dia e a pessoa que você vai construindo no dia a dia. Sim. Por quê? Porque a construção da pessoa que você é estabelece de fato o exemplo e estabelece de fato o fruto que você vai trazer. Por quê? Quando você trabalha no ramo comercial, você dá um resultado que é financeiro, mas quando você tem uma vocação como pastor, o teu maior objetivo é claro que é honrar o Senhor, e é claro colocar o Senhor na frente de todas as coisas, mas como que eu honro o Senhor se eu não sou o exemplo ou se eu não posso promover a imagem de Cristo em mim? Sim. Então, eu acho que o maior objetivo de um pastor, claro que é cuidar das pessoas, mas qual o maior cuidado que eu posso dar para as pessoas, se não eu ser o melhor exemplo de Cristo? Ser o mais parecido com Ele, ou eu possa trazer para as pessoas a imagem, sabe, aquilo que Deus tem para a vida delas. E você começa a perceber que o maior desafio não é quando você está no púlpito, o maior desafio é quando você está no trânsito. O maior desafio é quando você acorda de mau humor. Eu tomo 0. Posso mentir? Eu tomo 0 pra estar no trânsito. Eu tenho que matar o velho homem às vezes. Vou mentir, Deus me Mas... eu tô tentando. Mas tem alguma coisa diferenciada no trânsito, não tem? Tem. Esses são os momentos para mim não pecar assim, ó. Tem. Cientificamente... Ele bufa também. Cientificamente é aprovado que a gente, quando fica nervoso, para de oxigenar o cérebro. E devido a essa má oxigenação cerebral, a gente não repõe esse oxigênio para as células, onde a gente perde a nossa razão. E a nossa razão é tomada pela emoção. E dali nós desencadeamos algumas atitudes que às vezes não convêm com a nossa personalidade. Daí vem os mistérios da meditação.
Mas cientificamente isso é profundo, né? Só que o problema é quando tu respira fumaça junto da poluição, se top, ou quando tu tá resfriado. Então, assim, tem coisas que realmente não dá nem pra ter razão, porque é uma loucura. Mas desculpa, pastor Thiago, é porque eu tive que falar a verdade. Mas tá certo. E é isso. Ontem a gente estava conversando, né? Por exemplo, o maior desafio, acho que da vida de um pastor, e aí a gente entende até isso à luz da palavra, que a gente tem que governar bem, né? A nossa família, a nossa casa, né? Esposa, filhos, né? Aquela conexão dentro de casa. O casamento é um dos maiores desafios da vida de um pastor. Por quê? Aí já é ao contrário, minha esposa que pratica meditação. A minha também. Eu sei, pela cara dela já deu pra ver. A minha também. Ontem a gente tava conversando, eu falei assim pra ela. Ela falou algumas coisas comigo, eu falei assim pra minha esposa. Tá bom, eu vou pensar. Aí ela olhou pra mim e falou assim, como assim você vai pensar? Eu falei pra ela, eu preciso pensar. Mas naquele momento, de coração, eu tava falando assim, eu não tô num melhor momento pra eu responder alguma coisa. Eu preciso oxigenar meu cérebro. Por quê? Porque a pessoa que você como pastor, as construções que você faz no minuto a minuto, no dia a dia, nos lugares que você passa, que constrói a sua carreira diante do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que servo bom e fiel, a fidelidade ao Senhor, ela é o que impacta de fato. Então, assim, ela tira o nosso foco do púlpito. Né? As pessoas, elas olham para o pastor pela qualidade que ele tem de pregar uma palavra. E pela capacidade que ele tem de servir o irmão dentro de uma necessidade. Do cuidado, né? Do cuidado. Mas eu acho que a maior chave de um pastor é o exemplo que ele dá no dia a dia. Porque eu acho que... E aí está a chave do que as pessoas muitas vezes tropeçam, que muitas vezes a gente tropeça também. Eu acho que o maior impacto é esse. Eu acho que o maior desafio de um pastor é exatamente esse. Tá. A gente ter essa maturidade de entender que quando eu estou no trânsito eu sou pastor, quando eu estou numa reunião do trabalho eu sou pastor, isso me alegra muito. Quando eu estou dentro de casa eu sou pastor. E meu pastor, do nome importado, Dati. Caraca, muito maneiro, dá pra fazer até uma série na Netflix. Dá. Dentro dele. Dá. Ele não cai, não, filho. Dá. O senhor já pensou em desistir? Já te fez? Isso nunca duvido. Molezinha ser pastor. Você nunca pensou em desistir, muito menos, que te fez continuar. Moleza, ser pastor, né, pastor? Moleza. Tranquilidade. Tranquilidade pura, né? Rapaz, desistir, eu acho que essa é uma tendência humana em cada área da sua vida, né? Em qualquer carreira. Mas falando ministerialmente, é claro, muitas vezes, não foram poucas, chegar e falar para Deus, tu errou. Não sou eu, não. É possível. Tu errou, o senhor mirou um, acertou outro. Tem até umas piadinhas que falam assim, pô Deus, eu sei que você tá testando, mas pô, acho que dessa vez tu caprichou. Se eu vou aguentar mais não, acho que é melhor parar. Tá pensando essas coisas tá pensando que eu sou o Rambo, né? Não dá. Deus. Só ele consegue segurar um ponto 30 com uma mão só. É verdade. Mas tem porque cada momento tem uma característica diferente, né? Às vezes é uma questão familiar, às vezes é uma questão... por exemplo, profissionalmente falando, quando eu trabalhava secularmente, é claro que o meu trabalho profissional me dava muito mais privilégios, né? E status do que o ministério pastoral, humanamente falando. Sim. Né? Então, tinha os seus aspectos, muitas vezes eu via, graças a Deus, Deus deu graça, Deus nos sustentou e nos abençoou muito como família. Né? Mas tiveram momentos que foram terríveis. Mas tem um texto na Bíblia, se não me engano, 1 Samuel 30, que fala de Davi em Ziclag, quando Davi foge porque Saul quer matar ele. Sim. Aí Davi vai se aliar aos filisteus, né? E vai guerrear. E tem uma ocasião que ele volta para Ziclag e
os inimigos tinham passado lá, os amalequitas tinham passado lá, tinham levado a família dele, tinham levado todo mundo e prenderam e levaram cativos, queimaram a cidade. E Davi começa a desesperar e a turma dele lá começa a desesperar e as pessoas começam a querer apedrejar ele. Querer matar ele, apedrejar. E Davi, eles começam a chorar, a gritar, o que vai acontecer, né? E tem um momento que diz assim, Davi se encorajou no Senhor. E eu fiquei pensando, como é que isso acontece? Isso foi um momento muito difícil para mim. Eu falei, o que fazer? Porque aquele texto ali, como é que Davi o texto lá diz, e Davi se fortaleceu no Senhor, no meio da crise. Sim. Eu viajei, como é que ele se fortalece no Senhor? E aí eu lembrei do dia que está escrito lá em 1 Samuel 17, que Samuel vai na casa de Davi. Está todo mundo preparado para o jantar e ninguém janta antes de Davi chegar. Enquanto ele não chegar, nós não vamos comer. E quando Davi chega, Deus fala para Samuel, é isso daí. Derrama o óleo na cabeça dele. E na minha concepção, são esses momentos que marcam. Você lembrar. Fui eu que te chamei. Fui eu que te autorizei. Sou eu que sou contigo. Então você vai passar por aí. Você vai aprender. E o que você aprender vai servir para ajudar outros. Se eu te chamei, eu vou te respaldar. Então, são momentos assim. Não é que a gente é super-homem. Eu costumo muito dizer, na nossa veia não corre Coca-Cola, corre sangue. Com certeza. Né? Então, e ele deu um exemplo perfeito que mudou a data do mundo, né? ACDC, que foi o próprio filho dele, para mostrar que a gente consegue suportar qualquer coisa desde que Jesus Cristo passou por aquilo tudo. E às vezes eu me pego murmurando, sabe, Thiago? Por umas coisas bobas. Eu olho pra mim no espelho, lembro de Jesus, eu falo, tu é um frouxo mesmo. Tu tá murmurando por causa disso. Tem noção do que o nosso ídolo passou? A pessoa que não teve pecado, pastor. A pessoa que não errou. Pediu a Deus para não passar, Deus falou que tinha que passar, ele passou calado. E aí quando eu pego essa parte de desistir, primeiramente que vem é o nosso espelho. É Jesus Cristo. Então quando eu penso nisso, eu fico pensando assim, meu Deus, eu sou um frouxo. Por essa bobeirinha, não tem como. Mas dentro disso tudo, nós somos seres humanos. Com razão e emoção. Exato. Tiagão, como é que você faz para lidar com as emoções no mundo espirituais? Para não deixar virar um Buda, né? Não vale misturar a tua casa, porque a tua mulher tá aqui, eu não quero que ela contenda. Não. Ela não faz tu praticar, não, oxigenação? Eu é que faço a minha. Cara, Paula é tranquilona, cara dela. Tranquilona aqui. Tranquila. Pessoal, porque você não tá vendo, a Paula tá tranquilona. Paula é tranquila. Só Ela é olhar. tranquila, né? Light. Tranquila. Olha, acho que a vida é um aprendizado, né, João? E Deus não tem expectativa que nós sejamos Deus, né? Sejamos como Ele perfeitos, mas Deus tem expectativa que nós tenhamos conexão com Ele, dependência dele. Amém. Né? E que a gente aprenda, que a gente entenda que cada passo do processo é um aprendizado. Sim. E hoje, né, eu enxergo muito que na minha vida respirar e confiar em Deus, e eu tenho 6 anos, né, com a minha esposa, e nesses 6 anos a gente aprendeu muito que nunca tá apertado demais o parafuso. Porque com Deus, quando você... Sabe aquela coisa da fase do jogo do Mario? Que quando você passa, você descobre que tem uma fase mais difícil. Amém. Sabe? Amém. Porque É isso. você
Ele só dá o que você pode suportar. Irmão. É isso. Só que a gente... Meu pastor? Eu tô errado. Não. Agora você vai ser... A prova vem para provar. Porque sabe que a gente vai passar, porque a gente suporta. Porque se não passar, vai passar de novo. É isso. Recuperação. E a chave é você entender que a prova de hoje, ela só vem porque você está capacitado para lutar com ela hoje. Travei. Será que é por isso que eu tô sendo reprovado no trânsito? Agora, a prova tá dentro de um propósito, né? Tô falando até baixinho. A Acho prova- que é por isso, eu não passo no trânsito, mas eu gosto, Mas eu adoro, porque eu enfio os outros que não tá aparecendo na câmera. A Paola já apareceu no meio da conversa, ninguém sabe quem é a Paola. Nem vai saber, só na próxima. Só na próxima. Né, meu pastor? Acho que é por isso, então não passo no trânsito, pastor. Que loucura. Acho que vou usar um fone de ouvido. A chave é essa, a gente entender que a gente está num propósito e que a gente está sendo desafiado cada vez mais. E se a gente fosse desafiado hoje, no que a gente está sendo desafiado hoje há 5 anos atrás, a gente não conseguiria vencer. Não conseguiria. Porque é um processo de construção, de aprendizado. Foi 5 anos atrás que criaram o Uber. Né, pastor? Já dirigiu um Uber? Não. Viu os Uber que eles fazem na tua frente? Nada contra o motorista, por favor, continua assistindo a gente. Mas tem uns aí que só Jesus na graça. É. Então a gente já praticava com a galera da Kombi. Com o motorista de ônibus. É. E aí veio o que? O Uber. E a gente não pode esquecer o motorista de táxi. 99. Os taxistas Cara, também vou não te são falar, fáceis. é um desafio atrás Vocês do não são outro. fáceis. Que em nome de Jesus não nasça mais nenhum aplicativo. Deus. Vai, desculpa, Thiago, é porque tá saindo. Não, mas é... Os desafios. O trânsito, eu tô percebendo que o trânsito é a tua grande escola de treinamento. É Amém. verdade. É verdade. Eu ando de moto. Ah, aí mora o perigo. Eu ando de trilha. É. Subo pedra desse tamanho, meu pastor. Vou levar o senhor pra andar comigo. Tô falando, tem que ver, ó. Tem que ver. Mozão deu aula. Rose, beijo pra você. Rose, Neoquímica. Marido dela deu aula na chuva. Levei pra ele passear lá em Itaguaí. Cara, ele reviveu. Vou levar o senhor. Vamos lá. Tô falando sério. É um passeio lindo na fazenda. Coisa mais linda. Vou levar. Você não sabe andar de moto, pode andar tranquilão. Não é estrela que eu faço, não. É passeio. E todo mundo, você é doido? Ele tem 70 e poucos anos. Eu falei, tá comigo. Meu Senhor, não envergonha, meu pai. Quando corei tanto, ele andando no meio da lama, ele capotou, ele caiu de cara, ele voltou com a cara suja. Ficou novo. Toda hora me liga, quando é que a gente vai de novo? Vou levar o senhor, revive o homem. Vamos lá. Mas vamos embora. Mas, João, naquilo que você, né, antes você se preocupava, andava ansioso, você aprende a respirar e entender que vai ter solução. Vai. Tudo E passa. que tudo passa. E que hoje é um jargão que tem colocado pra mim. Hoje é só hoje. Amanhã o desafio é diferente. Basta cada dia o seu mal. É isso. Então hoje é hoje. Você vai viver hoje. Tá desagradável hoje? Tudo bem, espera mais um pouquinho, amanhã melhora. Sim. Se amanhã também não tiver legal, depois de amanhã vai melhorar. Amém. Então, assim, isso é a chave pro casamento, isso é chave pro trabalho, isso é chave pra vida, porque a gente tem a tendência natural, né? Meu pai tava até falando, a desistir. Normal. E depois a gente tem uma tendência natural a se arrepender de ter desistido. É isso aí. Porque não existe fruto pra quem desiste. A gente não está, nosso cérebro ele tem mania de trazer conforto pra gente. É isso. Por isso que o desafio traz um incômodo. É. Por isso que a academia é cansativo. Tudo que você faz que te desafia é cansativo. É isso. Por exemplo, eu sou de uma característica sanguínea que eu gosto de desafio. Então, pra mim, até um pouco mais. Só que eu me frustro quando eu não consigo. Aí já vem aquela... Eu tenho que lutar contra uma frustração, não contra o desafio. Mas isso é uma questão de característica. Sim. Então, o ser humano, ele tem a mania de estar no conforto. Aqui tá bom. Pra que isso? Vai fazer isso? Você é louco. E por isso que quem muda o mundo são os loucos. E por isso que aqueles que Deus chama são os loucos para o mundo. Porque eles vêm para, inverter as questões. E passando nisso,
O mundo tá louco. Como que vocês veem o papel da igreja na loucura que o mundo tem vivido? Qual é o papel da igreja nesse momento que a gente está vivendo? O que o senhor pode falar que a igreja pode somar, ajudar, melhorar, piorar? Qual a sua opinião, meu pastor? Eu entendo, eu sou fã da igreja local. Eu sou fã daquela igreja. Não é questão de mentalidade, só tem uma mentalidade pequena, não. Eu acho que a igreja local, a igreja do bairro, o pastor comprometido com o reino, que influencia para um testemunho diário. Exemplo. Cara, é a sua vida no dia a dia. Eu costumo dizer, o que nós vamos fazer no templo é celebrar, sermos instruídos, ajudados, capacitados. Mas o evangelho não acontece no templo. O evangelho acontece na sua negociação com as empresas. Isso aí. O evangelho acontece no seu lidar com seus filhos, com a sua esposa, na padaria quando você vai comprar o pão. No trânsito. Falei agora. Não, eu estou pagando no dia a dia. Eu sei, mas não é é? aí que a gente Nessa, ser crente dentro da igreja é mole. Nessa construção. É ali que a minha fé. Deixa eu te contar rapidinho aqui. Pode ficar à vontade. Quinta-feira passada à noite eu sofri um acidente. Caramba. Eu fui pegar minha esposa na casa da minha filha e um carro bateu em mim, eu perdi a direção, fui no poste. Caramba. Acabou com o meu carro, deu PT. E nem avisei para ele, porque já era 11 horas da noite, ele estava em Maricá, ele ia sair desesperado de Maricá para chegar em Jacarepaguá. Minha filha veio com a minha esposa, e aí a SAMU veio o bombeiro, me levaram para o hospital. Pela primeira vez eu entrei numa emergência de hospital, com a idade que eu estou, de um acidente de trânsito. E eu fiquei perguntando assim, pensando para Deus, por que eu estou aqui? Quando eu fui carregado dentro daquela ambulância, aquela situação tensa, né? Eles só me levaram para lá, eu não quebrei nada, não tive um machucado, só estou com algumas manchinhas roxas no corpo por causa do cinto e do airbag. E eu falei, por que eu estou no hospital? Eu falei para Deus, por que eu estou aqui? Deitado lá naquela maca, olhei para o lado, tinha uma menina. Aí aconteceu um negócio lá, ela olhou para mim assim, com o olho assustado. Eu falei assim, por que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Ela, eu estou com uma bactéria no estômago. E o senhor, aconteceu alguma coisa com o senhor? Eu falei assim, não, eu estou aqui por causa de você. Ela regalou os olhos. Eu falei, Deus me trouxe para cá para eu poder orar por você. Eu não quebrei nada, não estou machucado. Eu posso orar por você? Você crê em Deus? Você professa alguma fé? Aí ela falou assim, eu creio em Deus. Eu falei, eu posso orar por você? Porque eu vou orar e Deus vai te curar. E quando Deus te curar, você vai saber que foi Deus que fez isso. E você vai procurar uma igreja. E você vai falar isso para um pastor. E você vai entregar sua vida a Cristo. Então eu creio que as coisas que acontecem conosco, se você tem um entendimento do teu propósito nessa terra, é para você, como você falou no início, aí, há poucos momentos atrás, é para você manifestar o Cristo que está dentro de você. Isso aí. Então eu estava ali, eu orei por ela, eu dei uma palavra a um casal que tinha chegado machucado de um acidente de moto, eu dei uma palavra para o maqueiro, para a menina que me assistiu lá para eu tirar a radiografia. A questão, Jonathan, que eu vejo nesse dia a dia conturbado de cidade, né, onde as pessoas estão nas suas correrias desenfreadas, as pessoas estão precisando de uma palavra de esperança. Elas não estão precisando de uma palavra de religião, Isso aí. mas de esperança. E aí não basta só uma palavra, você tem que mostrar com a sua vida, com a sua convicção, Com o seu exemplo. com a sua influência, Isso aí. com o seu testemunho. Ah, mas você estava lá no hospital, você tinha que estar preocupado com a sua saúde.
Da minha saúde cuida Deus. Amém. Se ele achou que eu tinha que estar ali, né? Então, esse testemunho, sabe? Mas o senhor está falando isso, o senhor é pastor, o senhor é treinado para isso? Não. Antes de ser pastor, eu sou um crente. Que poderia ter desistido, como nós falamos aqui. Então, esse testemunho que eu acho que o grande desafio hoje é o testemunho. A gente falou sobre futebol aí, né? O testemunho desses meninos lá no futebol, porque antigamente era proibido jogar futebol. Muito. Né? A bola era o ovo do diabo. Muita gente falava isso. E hoje você vê, mas tem mau testemunho, mas tem bom testemunho. Tem bastante. Né? Então, o testemunho diário, na escola, na faculdade, sabe? Você não precisa brigar com ninguém, não. O nosso ministério é ministério de reconciliação. Você não precisa discutir com as pessoas. Mostra a sua vida. Posso orar por você? Deus te ama. Deus tem um propósito para a sua vida. Quando você precisar de uma palavra de esperança, de fé, fala comigo. Não sou melhor do que você, mas eu tenho algo para te entregar. Amém. Então, é um trabalho de formiguinha, sabe? Trabalho de formiguinha, trabalho ali, no dia a dia. É ali quando eu vou tomar um café ali na cafeteria. Isso aí. Né? Tratar bem quem está lá. É porque a gente verdade? vive num mundo que as pessoas querem colher, né? E as pessoas querem retirar as árvores, né? Nem que só colher os frutos. E a gente tem que entender que a gente faz um trabalho de plantar as sementes. As nossas atitudes são sementes. Então a gente tem que parar de olhar na ótica do que a gente tem possibilidade de colher, e a gente tem que começar a olhar na ótica no que a gente tem capacidade de plantar. Domingo passado, eu estava retrasado, estava ministrando de manhã na igreja, eu estava falando, não é o que você recebe, o que entra, que te suja, mas é o que sai da tua boca. Então é como você reage àquilo que você recebe. Então, te trataram mal, te xingaram, te humilharam, falaram de você, não importa. Como você vai reagir a isso? Qual o comportamento que você vai ter? Porque... Não pode ter uma chacina, não pode tacar uma bomba, não pode tirar de 12 em cima das pessoas. Brincadeira. E a igreja, ela foi chamada para isso. Pastor riu, pastor viajou agora, lembrou do Rambo. Mas às vezes não dá vontade, pastor? Eu sou de outra geração, né? Sou instrutor, né, de uma determinada coisa. Aí na prova a gente brinca lá que existe porte de arma e arma de grande porte. Aí a gente brinca que a 762, o único que usa como arma de porte é o Rambo. Não tem como tu levar aquilo, ele pegava 2 no braço. Lembra disso? Gritando. Hoje não tem mais esse tipo de Ainda desenho. derruba helicóptero. Ainda derruba helicóptero, se bobear. E o MacGyver? MacGyver não é aquela coisa boa, explodir uma cadeia com chiclete. Mas voltando ao foco aqui. Verdade. Mas é isso, o que a igreja ela foi chamada para fazer nos dias atuais? Ela foi chamada para servir aonde a gente, principalmente onde é falta. Eu acho que hoje a gente consegue perceber uma estrutura de cancelamento muito grande nas redes sociais. E a igreja ela foi chamada para dar uma nova esperança, para dar uma nova oportunidade, para abraçar. Então é agir aonde, desculpa a palavra clara, onde o diabo não tem poder, porque ele não tem poder de restaurar, só Deus tem. Amém. E a igreja ela tem que ser esse caminho. A igreja ela tem que dar limite, porque a gente vive uma sociedade sem limite. E a palavra do Senhor ela nos dá direção e limite. Então, quando você fala de limite, você fala do quê? De mandar a nossa vida, de direcionamento. Hoje a gente vive uma sociedade, Jonathan, sugestiva. Hoje, a solução da sociedade é ir para o psicólogo. E eu não tenho nada contra o profissional de psicologia. Nada contra. Mas o que o profissional de psicologia faz? Ele permite que você nade dentro da sua concepção, dos seus valores, daquilo que você enxerga para a vida. Daquilo que você entende que é o certo para você. Ele não vai te dar, ele não vai mandar na sua vida, ele não vai te direcionar. E a palavra do Senhor ela não é sugestiva, a palavra do Senhor ela é direcionamento.
Isso aí. Ela é orientação. Então Deus, ele fala assim, olha só, filho, se você for por aqui, você vai ser abençoado. Se for por aqui, você não vai ser abençoado. E a gente precisa entender, hoje a sociedade, ela precisa de direção. As pessoas precisam, elas estão perdidas. Por isso que eu te falei sobre o mundo atual. Parece que cada vez mais tá se perdendo cada vez mais. Acho que a internet veio para ajudar, mas dependendo da maneira com que ela é usada, ela atrapalha um pouco também. É. Por isso que a gente está criando esse canal aí para inspirar pessoas. Não é o que é certo, né? Porque cada um acha o que é certo da cabeça de cada um. Mas é o que deu certo. Por isso que é histórias que inspiram. A gente vai trazer a história do pastor Tiago, do pastor Dager, para quê? Para mostrar que vocês deram certo. E a pessoa que está vendo tem o poder de seguir ou não, se inspirar ou não. Mas aí é a oportunidade que nós estamos dando. E voltando aqui para o nosso lindo ministério, pastor, fala um pouco desse rapaz aí. Quem é esse cara? Seu irmão, seu filho? Quem é esse cara aí? Isso aí é do tempo que eu tinha cabelo. Puxa. Ó, eu só vou acreditar porque o senhor não pode mentir. Eu não sei quantos anos tem essa Isso é seu foto. filho, hein? Isso é seu filho aí do teu lado rindo aí do senhor desse jeito aí. Aí você vê aí. Deixa que a hora do momento dele tá Isso chegando. aí é início de anos 90. Agora você imagina. Caramba, Início de anos 90, né? Aqui é realizando batismo, muito legal. ali ministrando, aqui também, ainda de paletó e gravata. Hoje, se eu colocar um paletó e gravata hoje, o povo da igreja vai achar que eu tô com algum problema. É mesmo? Não, eu Né? tocava, sabia? No casamento, talvez. igreja? No casamento eu coloco, mas. A gente tinha um grupo de pagode. Imagina eu, do rock mesmo, andava de skate, cabelo grande, dread. Aham. Eu usei isso na minha infância. E comecei a tocar pagode na igreja. Tan, repica, tem no YouTube. E de terno e gravata. A gente evangelizava de várias, tô falando, velho favelas. Rola, né, que hoje é rodo. E muito Antares, na época do tráfico. Evangelizamos muito. Por que o senhor tá beliscando esse garoto aqui? Esse menino até que era tranquilo. Esse menino é tranquilo. Mas Essa tá dando menina uma aqui. apertada nele aqui, ó, com força. Segurando. de É a repente. cara dele. Tá Ele não muito gostava muito de foto, não. Era um misto, cara. Eu nunca gostei de gostava foto e muito de deveria estar com fotografia, fome. não. Aí, Essa aqui ele falou. É. Se tu não tirar essa foto, eu vou te... Olha a cara dele, já de olho fechado. Vou te pegar. Tá mordendo até a boca ali o pastor. E a mãe tentou quebrar o gelo. Deu Isso aquele aí, se sorrisão eu não me na engano, boca. foi no dia do batismo dele. não, foi. Foi no dia do Meu batismo. batismo. Essas fotos são muito maneiras. 11 anos de idade. Eu vou te falar que você tinha uma câmera boa, que ninguém tá com o olho vermelho aí, né? É. Mas, Aí é mais recente. Nos dias atuais. Muito legal. Tá vendo? Pra manter o padrão, eu tava de blazer. Tá vendo? Ó, que isso, pastor. Bonitão demais, hein, mesmo? Tirou onda. A patroa aí. Isso aí foi agora em agosto. Né? 35 É, anos de De molezinha. ministério na igreja. Molezinha. Molezinha. 35 Tranquilo, anos. tranquilidade. Nada. Tranquilidade. Não tem nem mais cabelo na cabeça, coitado, pastor. Vê que é mole pra caramba, Jesus. Eu vou no cabeleireiro, eu gasto mais tempo fazendo a barba do que cortando o cabelo. Mas é isso. Última frase aí que você gostaria de deixar, última mensagem pro pessoal. Olha lá naquela câmera. Última lá. frase. É uma mensagem, o que você gostaria de deixar aí pro pessoal, aí, pra inspirar as pessoas? As pessoas hoje, por causa dos desafios da vida, Jonathan, elas falam muitas vezes elas falam assim, parece que eu estou vivendo num deserto, Não tem ideia do que tá falando. não tem solução, não estou vendo perspectiva. E eu costumo dizer o seguinte, o deserto que a gente ilustra como aquela situação difícil, aquele desafio, aquela montanha que às vezes a gente olha e fala, não vai dar para eu escalar isso aí. O problema não está no desafio. Porque os desafios vão surgir. Em qualquer nível. Dentro de casa, no trabalho, na rua. Às vezes os desafios vão ser continuados. Vão ter um tempo. E a questão não é o tempo, não é o deserto, mas é a atitude que nós vamos ter durante esse tempo.
É a atitude nossa que vai definir se esse deserto vai ser longo ou vai ser curto. A gente pode até... eu fui ao Sinai um tempo atrás. Você até entra sozinho no Sinai, mas você não sai de lá sozinho. Você precisa ter um guia. E existe um guia que se chama Espírito de Deus. Por maior que seja o desafio, se você colocar o seu joelho no chão, falar com Deus do seu jeito, Deus vai falar contigo. Amém. E vai te dar a saída desse deserto. Amém. E você, Tiagão? Última mensagem pro pessoal, hein? Eu queria dizer que não existe ansiedade, não existe preocupação, não existe tristeza que seja capaz de impedir que ao você olhar para o alto, você veja que existe esperança e que existe solução e que Deus te deu capacidade. Então, em meio a um tempo, a um mundo que nos coloca tanto contra a parede, com tantas preocupações, com tanta correria, com tanto desespero, a gente vive na geração de maior taxa de depressão. E eu estou falando com você com propriedade dentro dessa experiência. Eu posso dizer que a maior chave é você olhar para Deus. Ele cura, Ele transforma, Ele restaura, Ele dá sorriso onde você deveria estar chorando, e Ele te dá forças quando você acha que acabou. Então, Deus é a chave, Deus é a solução. Amém. Essa é a mensagem que eu queria deixar. E eu gostaria de agradecer ao público, principalmente ao Tiagão, meu pastor importado, por ter dedicado esse tempo, essas palavras para poder estar aqui somando com o pessoal do canal. Amém. Histórias que inspiram. E queria encerrar aqui com uma oração. Queria te pedir o Tiago para poder estar orando pela nossa vida, pelo esse canal, pela vida de vocês, e que vocês possam, em nome de Jesus, seguir esse ministério lindo da igreja de vocês, e contem sempre com o nosso canal. Amém. 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 Senhor, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos honrando o Teu nome e tendo a experiência de estarmos juntos aqui, Senhor. Obrigado por esse tempo, por esse momento, Deus, que pudemos, ó Deus, compartilhar uns com os outros as experiências contigo e tudo que construímos e que vivemos nessa vida e que o Senhor nos proporcionou, Pai, porque é o Senhor que nos sustenta na palma das Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Jonathan, Senhor, e por esse podcast, por esse canal, que tem sido um canal para inspirar e transformar a vida de pessoas que precisam, Senhor. Pessoas que sonham em ser alcançadas por uma palavra de restauração, por uma palavra, Deus, que mude a vida delas. Senhor, que a Tua presença que está aqui no nosso meio, Senhor, ela acompanha cada um que está assistindo, que vai assistir. Nos acompanhe também as nossas famílias, Senhor, os nossos parentes, e que entre em milhares de casas, Senhor, e transforme, ó Deus, situações, porque aonde as nossas mãos não chegam e a nossa voz não chega, o Teu Espírito alcança. Então que o Senhor possa passear por cada casa, Senhor, de cada bairro do Rio de Janeiro, em cada estado também, ó Senhor, cada bairro do Brasil, em cada estado brasileiro, e o Senhor possa estar alcançando, Deus, milhares de vidas com o Teu poder, com a presença do Teu Espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer sobre este lugar aqui, Senhor, sobre essa empresa que é um ministério,
que o Senhor chamou, que o Senhor possa trazer toda a prosperidade, que o Senhor possa alargar as portas, que o Senhor possa, Deus, honrar, e que o Senhor possa, Deus, que isso aqui possa ser só uma pequena semente perto daquilo que o Senhor tem para os próximos 5 e 10 anos, ó Deus, para a vida do Jonathan, para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos e para tudo aquilo que o Senhor tem sonhado na vida deles, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida, Deus, do meu pai que está aqui, esse homem que é uma referência, um exemplo para a minha vida. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da Paola, do Ismael, que está conosco aqui também servindo. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Senhor, nós te agradecemos, te honramos, te exaltamos, ó Deus, pela presença, pela vida desse canal, que nós temos certeza que daqui a 5 anos continuará impactando a vida de pessoas através dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Beijo no coração de todos e uma excelente tarde aí. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Valeu. Deus abençoe a todos.